Vamos meditar no Salmo 1, apenas um versículo. O Salmo 1 começa com uma bem-aventurança. Isso faz nos lembrar do sermão proferido por Jesus, e esse sermão foi escrito por Mateus, o Sermão da Montanha. Dá a impressão que o Salmo 1 é uma introdução àquele sermão. Tem muitos itens parecidos, muitas bênçãos ao seguidor de Jesus Cristo. E nós vamos ler aqui o Salmo 1, versículo 1, diz o seguinte: Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios. Este salmo, ele vai tratar de dois grupos de pessoas. Um grupo que detesta Deus, um grupo que despreza Deus, um grupo que zomba da santidade de Deus, um grupo que faz pouco caso da obra redentora de Jesus Cristo. Este texto vai chamar esse grupo de os perversos, os ímpios. O final deles é trágico, é horrível, é triste. Mas o Salmo 1 vai tratar de um outro grupo, um grupo que segue o Mestre, um grupo que ama a Deus, um grupo que entregou a sua vida a Jesus Cristo, um grupo zeloso, um grupo que quer agradar ao seu Mestre, um grupo que quer ser obediente ao seu Salvador. Aí ele fala no versículo 1, bem-aventurado é esta pessoa, bem-aventurada é esta pessoa, seguidora de Jesus Cristo. Bem-aventurado é uma felicidade enorme. Poderíamos dizer que bem-aventurado é algo que vem dos céus. É uma felicidade celestial. Nada encontrado neste mundo, nada que este mundo nos ofereça vai trazer felicidade. Bem-aventurado é algo divino, uma felicidade plena. A nossa mente não consegue compreender exatamente o que é essa felicidade celestial. Estamos indo num corpo de pecado e a nossa mente é muito limitada para compreender esta imensidão de felicidade, vamos dizer assim, imensidão de felicidade celestial. Pois bem, o versículo 3, vamos meditar hoje à noite, no versículo 3, algumas lições poderíamos tirar do versículo 3. E nós vamos pensar hoje à noite aqui nas bênçãos ao seguidor de Jesus Cristo. Quais as bênçãos ao seguidor de Jesus Cristo? Vamos encontrar no versículo 3. Olha, por certo um desafio. Se nós colocarmos no papel todas as bênçãos alcançadas em Jesus Cristo, nós não lembraríamos de todas. O versículo 3, vamos destacar apenas 3. 3 bênçãos ao seguidor de Jesus Cristo. O seguidor de Jesus Cristo, ele tem vida abundante, conforme o versículo 3. O seguidor de Jesus Cristo tem produção abundante. E neste versículo 3 do Salmo 1, vamos encontrar também que o seguidor de Jesus Cristo tem vitórias abundantes. Olha que coisa preciosa, só no versículo 3 do Salmo 1. Você que é meu irmão em Cristo, já nasceu de novo. Você que já foi lavado pelo precioso sangue de Jesus, cujos pecados foram removidos, foram apagados, o seu nome escrito no livro da vida. Acompanhe comigo o estudo no versículo 3 do Salmo 1. Ele fala o seguinte: primeiro está falando que dos ímpios, as práticas perversas dos ímpios. Aí ele vai falar que o justo tem um comportamento diferente. O salvo, o lavado pelo sangue de Jesus, tem uma vida diferente. Versículo 3, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas. Veja, o Filho de Deus, o seguidor de Jesus Cristo, é abençoado com vida abundante.
É difícil imaginar uma árvore, uma vegetação murcha à beira de águas correntes. Elas são viçosas, sempre verdes. Deus está falando que o seguidor de Jesus Cristo tem vida abundante. Mas o que entendemos por abundante? É algo que não dá para explicar completamente, perfeitamente. Nós podemos lembrar do ar que respiramos, é abundante, é abundante. No livro das Crônicas, no segundo livro das Crônicas, vamos encontrar a história do rei Salomão, que em seus dias a prata era tão abundante, a prata era vista como pedra. Ninguém dava valor de tanta que tinha. Veja, abundância. Deus está falando aqui que o seguidor de Jesus Cristo é como árvore plantada junto a correntes de água. Tem vida abundante. E esta vida não alcançamos por nós mesmos. Esta vida foi dada por Jesus Cristo, Deus na pessoa de Jesus. Quando nós aceitamos de Deus o seu perdão, Jesus entrou em nossa vida e Jesus fala: eu sou a vida. Nós temos a vida de Deus, uma vida abundante, uma vida que não vai terminar. E Deus chama esta vida de vida eterna, é uma vida abundante. Bênçãos ao seguidor de Jesus Cristo. Uma delas, no versículo 3, é vida abundante. Outro dia falávamos aqui de alguns irmãos que ainda não compreendem direito a palavra de Deus, as promessas de Jesus Cristo, a doutrina da salvação. Para alguns é possível perder a salvação. Se eu escorregar, se acontecer alguma coisa errada na minha vida, Deus vai cortar, vai riscar o meu nome lá no livro da vida e eu vou perder minha salvação. Não compreendem ainda que essa salvação não é finita. A salvação é infinita, é uma vida eterna. O crente em Cristo Jesus, o seguidor do Mestre, é como árvore. Ele faz essa comparação, essa semelhança, é como árvore plantada junto a águas correntes. Uma das bênçãos do seguidor de Jesus Cristo, ele tem vida abundante, uma vida que não termina, uma vida que não é própria dele, uma vida que Deus deu na pessoa de Jesus Cristo. E as lições continuam. O versículo 3 fala o seguinte: ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto. Outra bênção ao seguidor de Jesus Cristo: Deus dá a ele o poder de produção abundante. A produção abundante na vida do crente. Fala o seguinte: e no devido tempo dá o seu fruto. Quando falamos em fruto, isto nos leva à carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, quando ele faz uma explicação sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. Que coisa interessante e maravilhosa está na carta aos Gálatas, capítulo 5 e o versículo 22. Ele fala assim: o fruto do Espírito é amor. O seguidor de Jesus Cristo é abençoado com produção abundante, e esta produção não é própria dele. O Espírito Santo confere isto a nós. Mas o fruto do Espírito é amor. Um amor incondicional, capaz de abraçar o irmão caído, o irmão fraco, tolerar as suas fraquezas, ajudá-lo em suas fraquezas. Isto é amor. Não sepultar o outro vivo, mas é dar um acolhimento, uma restauração, para que ele seja restaurado, melhor dizendo. O fruto do Espírito é amor. Deus continua falando que esta produtividade, no campo da produtividade, tem um outro elemento aqui no fruto do Espírito, é a alegria.
A alegria é um contentamento com aquilo que Deus dá, seja muito ou seja pouco. Como é importante ter um coração agradecido, e Deus está falando, olha, isto é fruto do Espírito Santo, um coração grato. Um crente em Cristo Jesus, ele vai produzir esta alegria, esta produção, este fruto que vem do céu, do Espírito Santo. Um coração agradecido, um coração alegre, em qualquer circunstâncias. Diz aqui o versículo 22 de Gálatas, que também o fruto do Espírito é paz. É paz. O fruto do Espírito não é confusão. Em outro texto, na carta aos Coríntios, Paulo fala sobre este assunto. Mas o Filho de Deus é um missionário da paz, um mensageiro da paz, a paz de Deus. E continuando, o fruto do Espírito também é paciência. Paciência. Nós precisamos aprender muito com o Espírito Santo essa questão da paciência também. Ele vai falar que o fruto do Espírito é amabilidade. Ser um crente dócil, gentil, cordial. Faz parte, Deus está falando aqui das habilidades sociais, o respeito para com o outro, um cristão amável. É o contrário do cristão explosivo, briguento, carrancudo. Deus está falando, o fruto do Espírito é amabilidade, um crente dócil, sabe falar, sabe ouvir, sabe agir ou sabe reagir. Também ele fala que o fruto do Espírito é bondade, está sempre pronto a servir o outro. O fruto do Espírito é fidelidade, é demonstração desta fidelidade, da fé, da firmeza, a constância no caminho do Senhor. Continuando, além da fidelidade, Deus está falando que o fruto do Espírito é mansidão, é a força controlada, é também o domínio próprio, é saber controlar-se. Está vendo? Salmo 1, no versículo 3, está falando das bênçãos ao seguidor de Jesus Cristo. E uma das bênçãos está aqui. Ele dá o seu fruto no tempo próprio. Há certas ocasiões, certas circunstâncias em que o fruto do Espírito vai aparecer. Em momento aí de estresse, eu preciso saber que o Espírito Santo está aqui. Eu preciso agir conforme a palavra, porque o Salmo 1, ele fala que o prazer do seguidor de Jesus está na palavra, e na palavra medita, isto é, reflete dia e noite. Quando vem as circunstâncias adversas, eu não vou agir por conta própria, meditando, refletindo na palavra, eu preciso agir conforme a palavra. Há um livro bastante interessante, cujo o título é Em Seus Passos, o que faria Jesus? Como faria Jesus nessa situação? Deus está falando, uma das bênçãos para o seguidor de Jesus Cristo é a produção abundante. Basta conhecer melhor a palavra. E isto leva tempo. Talvez você fale assim, eu gostaria tanto de ser um crente mais amável, um crente mais fiel, um crente mais isso, mais aquilo, não consigo. Isto é devagar. É um caminhar com Jesus Cristo. Você olha para os veteranos na fé e fala, eu gostaria de ser como eles. Eles chegaram lá, ainda estão chegando, aprendendo, todos estamos aprendendo com Jesus. É passo a passo, andar com Jesus. O crente em Cristo Jesus, as bênçãos ao seguidor de Jesus Cristo, ele tem vida abundante, ele tem produção abundante. E Deus chama a nossa atenção no final do versículo 3. Eu vou ler o versículo 3 inteiro. Ele, o seguidor de Jesus, o cristão, o filho de Deus, é como árvore plantada junto à corrente de águas,
que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. O Filho de Deus tem vida abundante, o Filho de Deus tem produção abundante, mas o Filho de Deus tem vitórias abundantes. O Filho de Deus tem vitórias abundantes. Se ele estiver andando conforme as orientações de Deus, as derrotas não fazem sentido. Ele tem vitória abundante, vitória sobre o pecado, vitória sobre Satanás, ele vai ter vitória sobre a morte, vitória, 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 vitória. O que Deus está falando é o seguinte: tudo quanto ele faz será bem sucedido. Lembra do governador do Egito? Abaixo de Faraó estava José. Tudo que ele fazia, Deus prosperava. Frequentemente encontramos ele no texto, e Deus era com José. José prosperava, o seu governo foi próspero, o seu plano econômico foi próspero, tudo prosperou. Deus não chamou a igreja, nós ou este mundo, para buscarmos o sucesso, para buscarmos a glória, as honras humanas. Deus colocou-nos neste mundo para expandirmos o nome de Jesus Cristo. Mas ele fala: eu vou te abençoar, eu vou te ajudar. Tudo que você fizer será bem sucedido, você será próspero. Deus fala lá na carta aos Filipenses, capítulo 4 e o versículo 8, o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, respeitável, justo, puro, tudo que é de boa fama. Quais seus planos para a vida? Deus está falando aqui, se você tem a Bíblia em primeiro lugar, a orientação de Deus em primeiro lugar, tudo que fizer vai ser bem sucedido. Não caia nessa onda de colocar Jesus na sua canoa e erguer os braços e gritar: em nome de Jesus vai dar certo. Isso não é fé. Isso não é fé. Para mim isso é torcida. Em nome de Jesus vai dar certo. Não. Não tente colocar Jesus na sua canoa e você fazer os seus planos. É necessário, portanto, obediência. Os pregadores da teologia contemporânea tiraram vários versículos, mas vou citar um deles, lá de Deuteronômio, uma promessa feita a Israel: e tu serás por cabeça e não por cauda. Deus está falando para Israel: Israel, você vai ser líder entre as nações, mas tem uma condição: se você me obedecer. Os pregadores da teologia contemporânea falam o seguinte: Deus prometeu a você ser cabeça, você não pode se sujeitar, você não pode se rastejar, Deus vai te dar vitória e tal, e tal, e tal, e tal, tem que ser cabeça. A Bíblia fala, tem que obedecer. Sendo obediente à palavra, tudo quanto fizer será bem sucedido. Está vendo? Obediência. Volto a falar aqui, no versículo 2. O costume, o hábito do Filho de Deus deve ser este: meditar na palavra de Deus dia e noite, refletir constantemente. O que a Bíblia fala sobre esse assunto? Se você tem dúvida, não tem muita experiência na vida cristã, tem medo dos desafios, converse com um veterano na fé, converse com seu pastor, procure alguém mais experiente, alguém que já anda com Jesus Cristo há um tempo, já aprendeu grandes lições com o Mestre. Ele vai te ajudar como você ter sabedoria para escolher, tomar as decisões certas, para ser abençoado, para ser próspero. A bênção que acompanha o seguidor de Jesus Cristo. São várias bênçãos. Falamos aqui que o crente em Jesus Cristo tem vida abundante. O crente em Jesus Cristo tem a vida eterna. Vida eterna. Jesus Cristo fala, mesmo que morra, viverá. Vida eterna. Vida abundante.
O crente em Jesus Cristo tem produção abundante. Nós temos aqui o Espírito Santo que controla as nossas ações e reações. É a capacidade que Deus dá para produzirmos o fruto do Espírito Santo. E esse fruto é abundante, o Espírito Santo que dá. O crente em Cristo Jesus, o seguidor de Jesus Cristo, tem vitória abundante. Volte para a palavra de Deus. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Agora Deus chama a nossa atenção para os ímpios. Versículo 4. Os ímpios não são assim. Os ímpios não são assim. Os ímpios são como a palha que o vento dispersa, porque os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Olhe aqui, o Senhor conhece o caminho dos justos. O caminho do justo é abençoado com vida abundante, com produção abundante, com vitórias abundantes e tantas outras bênçãos encontradas na Bíblia. Mas o caminho dos ímpios perecerá. Glória a Deus por participar de uma família lavada, redimida pelo sangue de Jesus. Que bom que Ele mudou a nossa vida, colocou num novo andar, num novo caminhar, abriu o nosso entendimento para compreendermos a Bíblia. Ainda estamos aprendendo, temos muito por aprender, mas o pouquinho que já sabemos fez muita diferença no nosso viver. Esperamos que você também, se ainda não encontrou Jesus como Salvador, não entregou sua vida a Ele, hoje é o momento de conhecer Jesus, o Príncipe da Paz, o Salvador, o Messias, aquele que derramou um sangue precioso na cruz, no seu lugar, para que você tenha vida abundante, produção abundante, vitória abundante e tantas outras bênçãos descritas na palavra. Oremos. Nosso Pai Celestial, graças te damos por este versículo, por toda a tua palavra, a Bíblia escrita, revelada a nós. Por Jesus Cristo que acompanha os nossos passos. A cada momento estamos aprendendo com Ele. Diante das vitórias e diante das circunstâncias adversas, o Senhor fala conosco como devemos agir. Te louvamos pelas respostas às orações e te louvamos também por ouvir, estar atento aos nossos pedidos, nossos clamores, aceitar também os nossos louvores, que brotam de um coração lavado pelo sangue de Jesus. Oro por todos aqueles que agora estão entregando suas vidas ao Salvador, conhecendo agora o Messias, o presente de Deus, Jesus Cristo, o Príncipe da vida. Cuide de cada um conforme a tua graça e bondade. Oramos em nome de Jesus. Amém.